Hoje eu quero te explicar por que, em muitos momentos, fazer perguntas para o universo pode ser muito mais poderoso do que simplesmente repetir afirmações. E no final, eu vou te passar uma prática de 7 dias para você começar a testar isso na sua própria vida. E eu quero que você assista esse vídeo até o final, principalmente se você é aquela pessoa que já repetiu: eu sou abundante, eu sou amada, eu sou confiante, eu tenho a vida dos meus sonhos. E mesmo assim, mesmo repetindo tudo isso, existe uma parte sua que pensa: tá, mas eu não sinto nada disso. E calma, tá? Não tenho nada contra afirmações. Eu gosto das afirmações, eu uso as afirmações. Então, esse vídeo, ele não é uma guerra contra a afirmação, não, tá? Só que existe uma coisa que eu comecei a observar há muito tempo. Algumas pessoas repetem uma frase e aquela frase realmente expande alguma coisa dentro delas. Elas falam algo como: eu sou uma mulher abundante, e aquilo gera realmente uma sensação de possibilidade. Mas o contrário também existe. Existem outras pessoas que falam exatamente a mesma frase e sentem uma rejeição quase que imediata. É quase como se alguma coisa dentro delas respondesse: não, você não é isso. E eu acho muito importante você perceber isso, porque muitas vezes a gente pega uma prática de manifestação e usa de uma forma ali muito mecânica. Disseram que eu tenho que repetir essa frase 55 vezes, então eu vou repetir. Mas você nem observa o que acontece dentro de você enquanto você está repetindo. Imagina uma mulher que hoje ganha R$ 5.000 por mês. Ela decide que quer chegar a 50.000 por mês. Então ela começa a repetir todos os dias: eu ganho R$ 50.000 por mês. Para algumas pessoas, isso até pode abrir uma imagem mental, uma sensação, uma curiosidade, né? Algo como: nossa, como seria a minha vida ganhando esse valor? A pessoa consegue brincar com aquela possibilidade, sabe? O processo é leve para ela. Agora imagina que toda vez que outra mulher fala a mesma frase, a primeira coisa que aparece na cabeça dela é: 50.000? Para, né? Você não consegue nem pagar suas contas todo mês. De onde esse dinheiro viria? Quem pagaria isso para você? Você nem conhece ninguém que ganha isso. Entende que ela está fazendo uma afirmação e, ao mesmo tempo, produzindo 10 contra-afirmações mentalmente? E é exatamente aí que eu gosto de usar as perguntas, porque ao invés de falar eu ganho R$ 50 por mês, eu posso perguntar: Universo, de quantas formas eu posso expandir a minha capacidade de receber dinheiro? Ou até, que oportunidades financeiras existem ao meu redor que eu ainda não estou conseguindo enxergar? Ou ainda, o que precisa mudar em mim para que eu possa receber mais dinheiro e isso começar a parecer natural na minha vida? Consegue perceber a diferença? A pergunta, ela não exige que você force uma certeza que ainda não existe. Ela cria um espaço. E eu acho isso muito interessante, porque nós fomos sim ensinadas a procurar resposta para a pergunta. Desde criança é assim. Se alguém pergunta alguma coisa, a sua mente imediatamente começa a procurar evidências daquilo. Então, quando você começa a mudar a qualidade das perguntas que você faz, você também começa a mudar o tipo de informação que você recebe, o tipo de coisa que você vê, o tipo de possibilidade que chega para você. E aqui eu quero falar uma coisa que para mim é base, é central. Você já está se fazendo perguntas o dia inteiro. Talvez você só não tenha percebido. Por que isso sempre acontece comigo? Por que o meu dinheiro nunca fica? Por que ninguém me escolhe? Por que meu relacionamento é assim, assim, assado? Por que eu não consigo crescer? Por que eu sou tão insegura? Por que todo mundo consegue menos eu? Essas também são perguntas. Só que olha o tipo de resposta que elas começam a buscar. Olha onde está o foco dessas perguntas. Tu passa o dia perguntando por que ninguém me escolhe, a tua mente começa a procurar explicações para provar que existe algum problema contigo. Talvez eu não seja bonito o suficiente, talvez eu seja difícil, talvez eu não seja interessante. Você não percebe, mas aqui você está fazendo, sabe o quê? Aprofundando uma identidade, fortalecendo uma identidade. Agora muda a pergunta.
O que eu preciso aprender sobre me escolher antes de continuar esperando ser escolhida pelos outros? Olha a diferença. A primeira pergunta te coloca esperando uma explicação para a rejeição. A segunda começa a te colocar em movimento. E é por isso que eu digo que pergunta pode ser uma ferramenta de manifestação muito poderosa, e ela é muito poderosa, porque a qualidade da pergunta muda o lugar de onde você observa a tua realidade. Eu gosto muito de perguntar: Universo, o que eu ainda não estou enxergando aqui? Essa é uma das minhas favoritas. Principalmente quando eu percebo que eu tô pensando demais numa situação. Sabe quando você pega um problema e começa a mastigar aquilo mentalmente? Você fica obsessiva naquilo. Você pensa naquilo no banho, você pensa antes de dormir, você acorda pensando, você manda áudio pra tua amiga, volta, analisa de novo, abre o celular, pesquisa, pensa por outro ângulo e depois de 3 dias você continua exatamente no mesmo lugar? É aí que eu gosto de parar e perguntar: Universo, o que eu ainda não estou enxergando aqui? E aí depois eu solto a pergunta. Vou viver o meu presente, porque eu preciso abrir espaço para a resposta chegar. Eu não tento responder isso na hora, porque essa também é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Pergunta para o universo e 5 segundos depois tenta responder como se fosse o universo. Universo, me mostra o que eu preciso fazer. Aí fica em silêncio 3 segundos. Ah, deve ser isso. Ou talvez seja aquilo. Ou talvez eu tenha que mandar uma mensagem. Ou talvez eu não deva mandar. Calma, tu perguntou. Agora abre espaço para perceber. E espaço a gente abre vivendo em presença, vivendo no aqui e no agora, focando a nossa atenção naquilo que a gente está fazendo. Às vezes a resposta vai vir numa conversa, às vezes alguém fala exatamente uma coisa que toca naquele assunto, às vezes aparece uma oportunidade, às vezes vem uma ideia quando você está dirigindo e cantarolando. Às vezes você acorda e alguma coisa aparece de maneira mais clara, e para mim normalmente vem no banho. No banho eu recebo muitas respostas. Às vezes a resposta vem como um incômodo também. Isso é muito interessante, né? Porque muita gente acha que resposta do universo sempre vai parecer maravilhosa. Nem sempre. Você pode perguntar assim: Universo, o que está impedindo o meu crescimento profissional? E aí, a sua resposta vai ser perceber que a resposta está no fato de você evitar aparecer. Você pode perguntar: o que está me impedindo de viver um relacionamento mais saudável? E perceber que você está escolhendo as mesmas pessoas, pessoas emocionalmente indisponíveis, porque isso para você é natural. Você pode perguntar: por que que o meu dinheiro não cresce? E começar a perceber que toda vez que você recebe mais, você encontra uma forma de gastar tudo, porque manter dinheiro disponível ainda te deixa desconfortável. Então, às vezes, a resposta não é aqui está uma oportunidade perfeita. Às vezes a resposta é: meu bem, olha o padrão que você está repetindo. E isso para mim, gente, confesso que vale ouro, tá? Porque se a gente começa a enxergar que tá ali vivendo um padrão, a gente começa a ter escolha. E aqui entra uma coisa muito importante dentro daquilo que eu chamo de identidade manifestadora. A sua realidade está sendo interpretada o tempo inteiro pela identidade que você sustenta. Já dei esse exemplo outras vezes, mas continuo dando. Duas pessoas podem receber exatamente a mesma oportunidade e reagir de maneira completamente diferente. Uma vai pensar: nossa, finalmente eu vou tentar. E a outra vai pensar: ai, não, isso é demais para mim. Uma vai receber um elogio e vai falar: muito obrigada. A outra vai falar: imagina, nem é tanto assim. Hoje em dia as pessoas não falam mais, mas antigamente era muito comum, né? São seus olhos. Você começa a acessar uma camada muito diferente de manifestação, muito mais madura, muito mais profunda. Gosto de separar essas perguntas em alguns tipos. Tem as perguntas de possibilidade. Essas são maravilhosas quando você sente que está presa numa única solução, sabe? Então, universo, qual possibilidade existe aqui que eu ainda não considerei? Como isso pode acontecer de uma forma melhor do que eu estou imaginando? Que porta está aberta que eu ainda estou insistindo em não ver?
Quem eu posso conhecer? Que conversa eu posso ter? Que oportunidade pode chegar de um lugar que eu não estou esperando? Eu realmente amo esse tipo de pergunta, porque a gente tem uma mania enorme de querer controlar a forma como as coisas se manifestam na nossa vida, né? Bom, então vamos lá, né? Eu quero te passar a prática que eu prometi no começo do vídeo. Durante 7 dias, você vai fazer uma pergunta por dia, uma só. Tá? Eu quero que você escolha essa pergunta logo de manhã, antes de você entrar completamente, né, no automático do seu dia a dia. Pega um papel, ou pode ser o bloco de notas do celular, ou até o gravador, o que você quiser, e aí você vai colocar a pergunta. Pode ser: Universo, o que eu preciso enxergar hoje? Ou até: que possibilidade está disponível para mim que eu ainda não percebi? Onde eu já estou me tornando a mulher que eu desejo ser? Outra possibilidade. O que hoje não combina mais com a identidade manifestadora que eu estou construindo? Que eu só te dei sugestões, você pode mudar, obviamente, mas depois que você escolheu e fez a pergunta, você vai viver o seu dia, tá? E essa é a parte mais importante. Não fica caçando resposta, não transforma o seu dia numa prova. Você não precisa olhar cada placa, cada número, cada conversa e pensar: será que é a resposta? Só fica aberta. Presta atenção, busca colocar presença no teu dia. Quando chegar no fim do dia, um pouquinho antes de dormir, senta ali por 5 minutos e pergunta: o que eu percebi hoje? Talvez seja uma conversa, uma ideia ou até uma resistência, sabe? Pode ser que você tenha percebido uma coisa sobre si mesma, tenha acontecido algo muito objetivo, né? Talvez tenha vindo uma resposta muito clara, talvez não tenha nem acontecido nada especial e tá tudo bem, porque você vai fazer isso durante 7 dias. Então, talvez você não precisa ficar repetindo ali, ó, eu sou abundante. Você só precisa se perguntar: onde está a abundância que eu almejo? Talvez você não precise ficar repetindo, eu sou confiante, só precisa se perguntar: o que eu posso fazer hoje que vai fazer com que eu confie mais em mim mesma? Sabe como fica mais profundo, mais conectado com a sua consciência? Uma boa pergunta pode te levar para um lugar que uma frase pronta jamais conseguiria levar. Pode acessar camadas da sua mente que uma frase pronta nunca acessaria. E é isso que eu quero que você comece a desenvolver. Uma relação mais íntima com a sua própria percepção, uma relação mais aberta com o universo, uma relação menos mecânica com o seu poder de manifestação. Porque uma identidade manifestadora não é construída só quando você senta para visualizar a vida que você quer. Isso aí é a pontinha do iceberg. Ela é construída também, principalmente, nessas perguntas que você faz quando ninguém está vendo, nas escolhas que você faz depois dessas perguntas, na forma como você interpreta aquilo que chega para você, na forma como você recebe uma oportunidade e principalmente na forma como você sustenta aquilo que você mesma pediu. Se você quiser se aprofundar justamente nesse processo de construção de identidade, é esse trabalho que eu faço dentro do método Mani. Lá eu trago para você 4 semanas de práticas profundas, onde você vai olhar para padrões que hoje parecem automáticos, para aquilo que a sua identidade aprendeu a considerar normal, para as resistências que aparecem quando a sua realidade começa a crescer e para a construção dessa nova versão que consegue receber e sustentar uma vida diferente. É realmente um processo de 4 semanas para despertar a sua identidade manifestadora. Escreve aqui nos comentários para mim qual você escolheu para começar esse processo de 7 dias. E aí vai viver, deixa as respostas chegarem naturalmente. E eu te encontro no próximo vídeo.